Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Hoje a gente tem aqui o nível mais alto do programa, porque, dá uma ligada, pós-graduado em Marketing e Design Digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, formado em Publicidade e Propaganda pela UFRJ, 25 anos como profissional de mídia com passagens pelas agências VS Fischer, eleito contemporânea e pela empresa Coca-Cola, eleito top 100 gestores em votação realizada pelo Amigos do Mercado. Ladies and gentlemen, ele é gerente de mídia, é o Media Manager da L'Oréal Brasil e vice-presidente do grupo de mídia do Rio de Janeiro. Ele é flamenguista, senhor dos sete mares. Fala assim, o que é a Tijuca no cenário carioca? Para essa galera conhecer o bairro Tijuca, entender o bairro Tijuca. Na Tijuca tem tudo, né? Na Tijuca é um bairro super residencial, mas tem comércio farto. Né? Tem a Praça Sans Pena, né? Tem a Praça dos Cavalinhos, tem várias praças e vários espaços comuns assim que a pessoa pode circular, né? E o comércio também super forte na região. Então, o tijucano dificilmente ele sai dessa região porque ele encontra tudo na Tijuca. E é um bairro importante pra caramba, inclusive para comunicação, né? Hoje você quer falar com o Rio de Janeiro lá. Você já teve na agência e hoje há uma distância, um distanciamento que foi acontecendo do ponto de vista de interesse comum entre a agência e o anunciante. Esse distanciamento em razão de situação econômica, né? Toda empresa, no final da conta, tem que pegar lá e ver o resultado, né? E aí eu queria te fazer que você traçasse um paralelinho rápido sobre essa questão, essa transição de... Quando você estava na agência, você tinha uma visão, né? A visão para fora do interesse do teu anunciante e a visão de dentro da empresa que precisa produzir resultado. Aí você passa para o outro lado. Aí como é que acontece isso? Acho que foi um dos grandes desafios da minha carreira, foi essa migração. Né, do tempo de agência. Eu passei por 3 agências, né? A VS, a Fischer e a Contemporânea. E depois eu mudei de lado da mesa e fui pro lado do anunciante na Contemporânea era Armando Strozenberg, né? Isso, e Mauro Salles. E então foram muitos anos em agência para depois mudar o lado da mesa e virar anunciante, né? E é uma mudança de mindset também para um profissional, né? Porque depois de você passar tanto tempo recebendo os briefings e pensando na forma como você traduz aquilo num planejamento, você passa a ser o montador do briefing, né? Você entende o desafio que você que você tem na empresa e você monta o briefing para que a agência possa desenvolver o plano. Uma dificuldade que eu tinha no meu tempo de agência era justamente o quanto que o plano que eu fazia, ele de fato gerava resultado. Né? Os resultados de negócio não voltavam para a agência, pelo menos não chegavam na área de mídia. Né? Então a gente fazia, o plano era um fazedor de plano, né? Uma fábrica de fazer planos de mídia, mas você não tinha muito, você tinha os resultados, as métricas que você planejou, e você fazia depois o pós-venda, mas o quanto que de fato aquilo tinha gerado de resultado, esse dado não voltava. E do lado do anunciante agora, eu consigo ver claramente o impacto que você tem ao fazer um plano de mídia. O quanto que isso aumenta em lembrança de marca, em venda de produto, né? Então, foi uma primeira grande mudança que eu senti, foi o acesso a dados importantes do... Como você vê essa transição? Assim, a gente tem que acostumar... A gente é mídia de massa, né? Porra, a gente é mídia de massa, eu acho que isso aí não pode ser largado de mão nunca. Mas hoje, na hora que está fazendo o planejamento do marketing, né, da estratégia, há uma corda amarrada na cintura da pessoa falando, não, eu preciso converter. E aí, como é que você lida? Você está nos dois, né? Você
lida com o digital e lida com o meio H, as mídias de massa. Como é que você vê isso? Como é que você atua dentro da L'Oréal em relação a isso? Eu lido com a estratégia full funnel também, né? Então, assim, desde a parte de construção de marca até a parte de performance, né? A mídia de conversão. E é sempre um desafio, né? Porque existe uma tendência muito forte da gente migrar boa parte do investimento para mídia de conversão para um resultado imediato, né? E o que eu... Como é que fica a parte de auditoria do resultado da tua campanha no digital? Quer dizer, qual é a métrica de sucesso? Tem que determinar uma métrica de sucesso. E como é que você vê o relatório que o Google, o Meta, eles te entregam? Como é que você enxerga esse relatório? Esse ponto é super importante, porque no final, o fato desse crescimento digital, né, dessa revolução digital na mídia, isso trouxe para o profissional um volume de informação gigantesco, né? Então, hoje a gente consegue, de alguma forma, mensurar e comprovar o quanto que a gente teve, de fato, com aquela campanha, em termos de volume de impressões, de conversões também. Então, mas né? Quem é que audita essa impressão? Esse é que era o ponto. Como é que você sabe que aquela impressão que diz ali é verdade? A gente tem, na L'Oréal, parceria com empresas de auditoria. Então, além do fato de ser uma informação que sai da plataforma, da Meta, do Google, né, do TikTok, de outros ambientes, a gente tem uma empresa terceira que faz a auditoria. E a gente comprova nesse resultado que a variação é muito pequena. Mas tem, né? Como se fosse uma fraude, entre aspas. Mas é muito pequeno. Né? Isso quando a gente fala dos grandes parceiros. Sim. Por isso que a gente tende sempre a privilegiar esses big players do digital versus fazer uma compra muito aberta de leilão, porque aí sim o risco é maior. Né? A gente prefere, como segurança, garantir assim, a presença com os grandes parceiros de mídia no digital. Né? Mas justamente por isso, né? O que a gente tem hoje de desafio na mídia tradicional é, de fato, entender o que traz de resultado pós-campanha. Né? Várias vezes a gente roda pesquisas que são pesquisas mais pesadas de marketing mix modeling, né? Que tenta mapear tudo que foi feito de esforço de mídia. E aí soma os esforços de televisão, de mídia exterior, né, de rádio, quando possível, e do digital, para entender, numa metodologia do Instituto, que pode ser Kantar, pode ser Nielsen, qual foi o ROI que cada tipo de mídia trouxe para a campanha. Eu posso estar sendo um pouco... Não sei, eu acho que não. Eu posso estar sendo um pouco essa coisa de desconfiado demais. Eu acho que não. Eu acho que sim uma preocupação coerente, uma preocupação verdadeira e pertinente para a nossa sociedade, essa entrada do digital no nosso mundo. Mas, do ponto de vista de mídia, seria perigoso a gente dar esse poder na mão desse player que é uma... Inclusive, o Google promete agora acabar com a atividade de agência de publicidade. Pois o Google não, é o Zuckerberg. Eu li um artigo anteontem sobre isso. Em inglês, eu tenho a minha dificuldade de ler inglês, mas eu fui ali me arrastando. E ele promete a Meta entregar um trabalho pronto, inclusive de criação. Pois é, mas não seria muito perigoso, cara, a gente se entregar de mão aberta, assim, o nosso planejamento, o dinheiro conforme a gente vai direcionando o dinheiro pra lá, a gente vai matando toda a grama ao redor, concorda? Tô botando todo o dinheiro ali, então morre a mídia no ônibus, sei lá. Eu acho que você não tá falando no caso dele, né? Tá falando num contexto geral, né? Contexto geral. Ele, como comprador de mídia, ele tá escolhendo quem que ele vai dar, aonde que ele vai botar a verba dele. Será que não é perigoso, cara, a gente botar todo o dinheiro lá, deixar o resto da publicidade, de todas as outras formas possíveis, morrendo, assim, caindo, entendeu? Deixar pra lá e dar poder na mão de uma empresa americana que tem influência, que a outra chinesa, a outra, entendeu? Não é perigoso?
criar esse monstro? Colocar tudo numa empresa só é super perigoso, né? Eu acho que, opinião minha, Renato, né, pessoalmente, assim, o quanto que a gente precisa de fato entender que não dá para colocar todas as fichas num único parceiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também entender que tudo vai depender. E qual é o nosso objetivo essencial do profissional de mídia, né? Comunicar onde o consumidor está. Né? Então, não é fazer só uma coisa ou só outra. Na verdade, o consumidor está em múltiplos pontos de contato. Sim. Né? Ele ainda assim assiste televisão, né? Ele circula pelas ruas e ele, claro, né, no seu tempo ali livre, ele está consumindo rede social, ele está fazendo uma busca, né? Ele está consumindo ali, querendo ver vídeos divertidos nas redes sociais. Então, o nosso papel no final é entender e encontrar o melhor momento de impactar aquela pessoa, né? E claro que para cada local requer uma mensagem e um conteúdo específico. Sim. Então, são vários desafios que é parte das minhas conversas com a agência também, né? Da gente não padronizar e ter uma única comunicação para todos os pontos de contato. Ponto 1 é, sim, diversidade. É importante pensar em media mix. Não é de hoje, né, que o media mix é importante. A gente entender que inclusive estudos da Kantar antigos já falavam, né, que quanto mais a gente tiver diferentes pontos de contato, né, o consumidor ele capta melhor a mensagem do que martelar só num único ponto de contato. Né? Então, você garantir o impacto em diferentes momentos da jornada garante uma retenção maior da mensagem do que ficar concentrado num único ponto de contato. Essas TVs que já vem com uma TV dela, por exemplo, a minha TV Samsung, eu ligo ela já entra numa programação dela como se fosse uma TV aberta, só que Samsung. Sim. Isso já é um lugar de atenção. Isso cresceu, né, hoje em dia. Como é que é isso para vocês? E já é um espaço comercializado. Não, exato. Então, cresce à medida que você vai crescendo. E hoje o Brasil é um dos grandes mercados em venda de Smart TV. Né? Cresce bastante esse consumo de streaming. Então, hoje, não são só as grandes empresas, né, Netflix, Globoplay e tal, que sim, são fortes no mercado, mas outros recursos também, de canais gratuitos de streaming, também tem super relevância aqui no Brasil. Eu penso em botar o AJ como um canal da TV Samsung. Super pode. Não é? Super pode. Dá para criar um canal, imagina, AJ, um canal no streaming, para consumir todos os conteúdos, virar um hub ali de episódios do AJ, você pode ver pela televisão. É um movimento que tem acontecido bastante. Super dá pra fazer isso. Eu parei pra ver, caralho, mas eu uso isso. Eu configuro a minha TV pra... Hoje, eu não me lembro agora o que. Acho que é Manual do Mundo. Como eu tenho filha pequena, então às vezes eu ligo a TV, esqueço ela ligada e aí minha filha entra. Então pra não estar um filme, uma coisa violenta, eu boto o Manual do Mundo, que é aquele canal, né? Que ele inventa coisa, ensina. É maneiro pra caramba. E aí eu já deixo ali, aí eu ligo, fico vendo, gostosinho, ela deita, vê também comigo. E né, eu não escolhi nada, não abri Netflix, não abri YouTube, não abri nada. Ele tá só na configuração inicial da minha TV mesmo. Por isso que, no final, tudo gira em torno de comportamento do consumidor. Sim. Comportamento das pessoas, né? Tem uma parcela muito grande. Eu li hoje que o 3G Capital do Le Mans comprou a Skechers de tênis. Você imagina que a Skechers é a terceira empresa de tênis de material esportivo do mundo? Como abriu espaço? Quem abriu espaço? Mizuno, Tiger, diversas outras, né? Empresas que estavam ali super bem posicionadas, deram um molezinho. Se bobear, vai passar Adidas e Nike. Mas por quê? Porque perdeu essa conexão emocional. Né? E eu senti muito isso positivamente, né? Tive boas experiências nos meus tempos de Coca-Cola, né? Imagina, uma marca amada, né? Com um nível de brand love lá em cima, né? E como que eram as estratégias de comunicação para a construção de... Desculpa te interromper, só para melhorar ainda o que você está falando. Hoje em dia tem o conceito de coquinha gelada.
A vida não é uma coquinha gelada, não. Exato. Sabe? Aquela coisa, vou chegar em casa, coquinha gelada, coquinha gelada. Tem esse conceito que foi criado. Eu não sei se por dentro da Coca-Cola, com campanha, né? Ou se é reação natural. Ou se Reação natural do consumidor. E esse que é o bacana do nosso dia a dia, assim. Porque, às vezes, a gente vai por um caminho e o consumidor encontra uma maneira diferente de chamar aquele produto e entra na cultura pop. Né? Eu acho que o meu tempo de Coca, ele mostrou muito isso, assim. Como é que a gente consegue garantir estratégias para que a marca, e eu não falo só da marca mãe, Coca-Cola, né? Mas também de todo o portfólio, entrar na cultura pop. Como é que ele passa a fazer parte de uma narrativa, assim, que depois ganha vida sozinho. Sim. É importante ter esse pontapé. Sim. Né? Mas depois a comunicação ela ganha vida. Interagir de maneira, né? de maneira construtiva, né? Se você focar no branding ali, como era a Coca-Cola, da amizade, da família, do Natal, aquela coisa que não é um produto que você dá um gole, é um mais gostoso. Quando a gente fala de o quanto que a profissão de mídia evoluiu. Não está mais fácil, está cada vez mais difícil, né? Porque o ecossistema mudou, a forma do consumidor consumir os conteúdos, né? Consumir a mídia também mudou, e você tem que saber jogar conforme essa música nova que está tocando, né? É uma música agitada, né? É uma música frenética, mas você tem que saber lidar com isso ali. 40 frames por segundo. Pois é. Mas como é que a gente... fica a bolinha tremendo ali. Então, como é que a gente garante isso? Inclusive entendendo que, como eu tinha comentado, né? Não é de hoje, né? Sempre, né, existiram aí garotos propaganda, né? E pessoas falando a favor da marca. Mas, à medida que as gerações vão também avançando, é cada vez mais necessário que a marca tire um pouco o pé de ela se vender e mais que outras pessoas falem pela marca. Sim. Então, essa comunicação via influenciadores ou produtores de conteúdo ou criadores de conteúdo é muito nesse movimento e também é um caminho sem volta. Sim. A gente dedica boa parte do nosso investimento para esse tipo de comunicação, entendendo que é uma maneira de criar essa conexão emocional. Que não é a marca falando, mas são pessoas normais, né, falando sobre aquele produto. Né? Então, maneiras de você chegar nessa conexão emocional. Não será a marca falando, mas pessoas, né, normais gerando esse tipo de comunicação e você se associando a territórios importantes para aquele consumidor, como eu falei. O fato de trabalhar uma comunicação centrada no influenciador garante que essa comunicação chegue no consumidor de uma forma diferente. De uma forma mais atrativa, né? E você começa a ter um consumo maior desses produtos porque viu com a influenciadora A, B ou C, né? Mas isso vai fazer aquela curva parabólica, assim, né? Sobe depois dessa. Ficam os bons produtos. Né? Claro que no início, você experimenta pelo hype ali, né? Pela tendência. Mas você começa a ter uma preocupação de... Você acha que talvez o digital, ou essas plataformas, elas estejam te manipulando, você como comprador, ou você é um pequeno anunciante? Eu tenho um restaurante, eu fiz um post no meu Instagram. Qual é a palavra que ele escolhe ali? Turbinar o meu post. Já tem um apelo. Aí você clica naquilo. E aquilo te dá uma descarga de dopamina. Você acha que a plataforma ela manipula o cara que está querendo fazer propaganda para ele comprar mais, para ele comprar, para ele gostar daquilo, para ele depender daquilo? Eu não vejo assim, não. Acho que no final... o objetivo para quem compra a mídia, né? Você pode definir o que você quer com aquela mídia, né? Então, os ambientes digitais permitem, eles são muito intuitivos. Sim. Na hora de você fazer o setup de uma campanha, né? Então, você já consegue entender facilmente, muitas vezes sem nenhum tutorial, né? Como é que você faz aquele tipo de compra. Claro que você vai aprendendo com o tempo para você melhorar a performance, mas um pequeno lojista, né? Uma pessoa
jurídica, sim, consegue por conta própria, né, pessoa física também, por conta própria fazer uma campanha ali para vender algum serviço, algum produto. É porque sempre que todas as minhas interações com o meu especialista Google, a solução dele foi qual? Qual a solução? Comprar mais. Entendeu? Você não quer otimizar essa campanha? Bota mais um pouquinho aqui. Na primeira vez eu botei. Tem razão. Tem que otimizar a campanha. Aí na segunda vez eu botei. Não, porque tem que otimizar a campanha. Na terceira vez eu fiquei, caraca. Fala da tua experiência com o H, que você tem... são muitos anos... Quem me conhece sabe que assim, eu sou um mega defensor da mídia exterior. Não é de hoje. Não é de hoje. Né? E por ser defensor, eu sempre fui também o questionador sobre métricas, né? E mesmo nos momentos que eu precisei de métricas não existindo, a gente criava a métrica para defender, né? Então a gente conseguia de alguma forma, junto com a agência, né? Eu tive também super parceiros, eu já como anunciante e nas agências, parceiros que junto comigo definiram ali maneiras de mensurar o meio para ajudar na defesa interna, junto com os times de marketing. Então, o primeiro ponto sempre foi métrica, né? Como é que a gente consegue metrificar, entender, de fato mostrar o valor do meio. E o outro ponto que muitas vezes prejudica o meio, e a minha briga é sempre também em relação a isso, é criar para o meio, né? Porque o que se via, e volta e meia ainda eu vejo na rua e me dá urticária, sempre que eu vejo, é você pegar uma arte que não foi pensada para a mídia exterior. E se foi muito mal pensada. Sim. Porque, antigamente, pegando como referências o universo de beleza, né? Pegava-se um anúncio de revista, né? E colocava no mobiliário urbano, assim, nos ambientes digitais, de mídia exterior. Não funciona. A revista fica quanto tempo você quiser olhando aquela página, né? O mobiliário você tá passando. Não adianta. Então, assim, criação sempre é uma questão crítica. Eu cheguei a um momento, eu tava na Coca já, num momento super importante que foi no início do planejamento de Copa do Mundo de 2014. Cara, Copa do Mundo no Brasil e tal. E eu, junto com a Plus Mídia, do nosso amigo Marco Antônio, a gente montou um planejamento nas cidade sede, né, aqui do país e tal, e uma mídia exterior, uma campanha forte de mídia exterior. Não podia dar errado, porque o investimento era muito alto no meio. Então, eu, junto com as agências e com os parceiros de mídia exterior, a gente montou um guide criativo, juntando as boas práticas de todos os players do mercado, dos principais players, para entender, e passar para o time de criação das agências. Como criar para a mídia exterior? Em vários aspectos. Quantidade de elementos, texto, tipo de fonte do texto, né? Uma letra que consiga ser lida à distância, né? Letra grossa, fina e tal, em negrito ou não negrito. Contraste de cores, né? Que cor funciona com qual cor para poder ser vista também à distância, de dia, de noite e tal. Então a gente montou um guide criativo e compartilhou com os times de criação. E funcionou super, porque foi uma campanha que foi muito lembrada na época da Copa do Mundo e que foi uma campanha que conseguiu passar a mensagem direta, objetiva, sem muita informação, sem muita poluição visual. Ao longo da Copa do Mundo, o ponto da credibilidade e autenticidade, realmente, assim, a gente precisa entender a melhor forma de comunicar com cuidado para entender se está no caminho certo, né? Eu acho que esse mindset de testar e aprender é o segredo, né? Mas custa, né? Custa. Mas às vezes custa pouco. E às vezes custa muito. Às vezes custa muito, mas o lance é entender o resultado e custar pouco, não deixar custar muito, né? Fazer um teste, mesmo que piloto ali, só para de fato entender
o quanto que está tendo... Como que você faz isso? É tipo dark post? É o que é? É um conteúdo que a gente impulsiona, né, nos ambientes digitais para ver o quanto que, de fato, aquele conteúdo está tendo de engajamento. Mas de forma dark, né? Sem estar... Fora da campanha, antes da campanha começar. Né? A gente faz um pré-teste ali para entender se as pessoas estão entendendo a mensagem, né? Se as pessoas estão gerando engajamento. Né? Quando não dá para fazer pré-campanha, faz no início da campanha ali. Né? E qualquer coisa a gente pausa o criativo que estiver performando abaixo do esperado. Mas é importante testar. Né? Diferente da mídia tradicional, que uma vez comprada a mídia, né, às vezes não dá para mexer, o digital, pelo menos, permite essa agilidade de você ir fazendo ajuste de rota em tempo real. Né? Entendendo o que melhor performa, o que não performa. Né? Existem também boas práticas de cada plataforma. Então a gente sabe mais ou menos, já de antemão, que tipo de conteúdo funciona bem na Meta, no TikTok, no Google, para não partir de uma página em branco. Já parte de um pequeno guide criativo. Claro, cada marca vai ter, né, algumas nuances aqui ou ali, mas a gente já parte de conteúdos que passaram por um crivo histórico. A gente sabe que conteúdos, e é bacana, porque depende muito da categoria também, do segmento. Mas pra gente, no ambiente de beleza, conteúdos que tenham presença humana, né, vídeos com presença humana, geram mais engajamento do que vídeos só com produto nas redes sociais. Então, ter uma presença humana ali, usando o produto, com o produto na mão e tal, é melhor do que um post seco só de mostrando a embalagem do produto e tal. É testar e aprender. Né? É importante que a marca apareça no início do vídeo, porque a gente sabe que o consumo do vídeo em rede social também é um consumo curto. É uma curva assim. É uma curva assim. Então, assim, é melhor garantir. Exatamente. E aí o desafio, porque o quanto que a gente cria um conteúdo que seja minimamente interessante para o usuário, que tenha menos cara de propaganda. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. E mais conteúdo. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então, assim, é gerar entretenimento. Né? Aquela máxima do não me interrompa, me entretenha. Exatamente. É isso. Né? É menos uma interrupção. Né? Tem uns dias atrás eu busquei, estava lendo lá um conteúdo, e aí... O Renatinho, tijucano, bom de bola, flamenguista, aí estuda, se forma. Conta a tua história, a tua trajetória rapidamente, sem muita delonga, pra gente conhecer a história do Renato Aníbal. Assim... Você sabe que várias pessoas... você tá lá no grupo de mídia, né? Vice-presidente, grupo de mídia fazendo um trabalho bacana lá com o meu xará Jota, né? E algumas pessoas fazem, Renato Aníbal. Aí eu te conheci, você não vai se lembrar. A gente fez uma reunião lá com o Hélio Cabral, lá na Coca-Cola, lá na praia de Botafogo. E aí eu te conheci lá. E agora eu tô lembrando. Passa tem 1000 tempo, anos. Tem muito tempo. Lógico. Tem muito tempo. Eu ainda tinha cabelo, cara. Ainda fazia assim com a franja. Mas conta pra nós aqui a história do Renatinho até o Renatão. Então, rapidamente, assim, contando um pouco da parte de carreira, né? Trajetória profissional, assim. No colégio, chegando perto da época de faculdade, de vestibular, eu ainda não sabia qual carreira seguir. Tu passava de ano, assim, na trave? Passava bem. Tranquilão. Era estudioso. Não do início da fileira da frente, assim, mas era estudioso. Né? E aí chegava a época do vestibular, assim, um ano antes, ainda estava na dúvida de qual carreira seguir. Que é a dúvida de todo jovem. Né? Ainda não tinha, é muito cedo, né, para tomar uma decisão tão importante na vida, assim. Ele defende 17, estudar com mais idade. A formação acadêmica ser com mais idade. Com mais idade. É muito já cedo, sabe né? mais 17 anos, 18 anos. Pois é muito cedo para tomar uma decisão tão importante na vida. E eu não tinha caminho assim certo para seguir. E aí
fiz um teste vocacional, né? Na época o colégio oferecia o teste vocacional, eu fiz o teste, olha, vamos ver o que vai dar, né? Nesse teste vocacional. E deu marketing e publicidade. Falei, olha aí. Nunca tinha pensado nisso e tal, mas, pô, já que o teste tá dando isso, né? Vou arriscar, vou tentar e vou pesquisar um pouco antes, claro, né? Ver como é que é esse tipo de carreira, tanto a parte de marketing quanto propaganda, publicidade. Me interessei e falei, ó, tá aí, pode ser um caminho legal. Vou fazer vestibular para propaganda e tal. Também busquei, né, alguns conhecidos, assim, não tinha muitos, mas pelo menos para entender mais ou menos como é que era a função, como é que era o trabalho. Mas a princípio propaganda de uma forma genérica, né? Eu ainda achava que podia ser um criativo, né? Não sei se diretor de arte ou criação, ou redator, mas mais pro lado criativo. Não existe mais redator, hoje é copywriter. Copywriter. Palavra antiga. Todo o tempo do redator. E beleza, aí eu passei na FRJ, comecei a ter as aulas, né, de publicidade, de propaganda. No início é muito teórico, né? Sociologia, antropologia, e eu querendo já começar a ter as aulas práticas, né? Que esse é um grande ponto também do mercado, né? Da parte acadêmica, assim. A gente não vê muito profissional, de fato, dando aula. Eu dei aula durante 2 anos na SPM. Aula de mídia, né? E eram aulas onde eu sentia da turma uma super vontade de aprender, uma atenção super dedicada, porque eu levava cases da vida real, né? Minha vivência na época eu estava em agência, eu peguei um pouquinho do meu tempo de coca também, a vida real para eles, né? E eles comentavam, poxa, né? No final acaba que muita gente aqui é acadêmico, é muito teórico, né? Poucos são, né, os professores que têm de fato prática no mercado. Depois eu fui entender que tem toda uma questão de MEC, né, que pede que tenha especialização, pós-graduação e tal. E acaba que a presença de fato de pessoas profissionais de mercado é menor. Eu não tinha isso, né, na época a FRJ. Eram muitos teóricos, muito acadêmicos. Era lá na Praia Vermelha, né? Na URCA, isso, na Praia Vermelha. Eu estudei lá. Eu fiz EDM lá. Ah, então. Ali. De vez em quando. 95. Muito depois. 95, 96. Eu frequentei muito sujinho lá, aquela parte ali. Cara, aquilo lá, eu tinha tanta raiva daquilo, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava lá e... Pô, era um professor frango pra caramba. Aí o cara não... Pô, a gente falou de Ford, né? Do Ford bigode, você pode comprar preto. A minha primeira aula, o cara, pô, me tira uma ficha assim, velha, uma ficha toda amarelada, uns cantinhos assim, já comido do tempo. E aí ele falar de R. Ford, eu falava, mano de Deus, pô, E a parte prática? Trabalhei o dia inteiro, vim pra cá pra estudar. E quando tinha greve? Pois e não foram poucos os momentos. Não foram poucos os momentos. Pois O bandejão, tu comia lá no bandejão? Não. Pô, o bandejão era sensacional. Pô. Um PF aqui fora custa o quê? 20 prata? Um bandejão custava 6. Aí aumentava para 6,50, porra, greve. Aí eu atravessava o Rio todo. Depois de trabalhar para ir para a URCA estudar, chegava lá, greve. Greve de que aumentou o bandejão para 6,50. Mas, mano, em qualquer lugar daí tu vai pagar 20. Aí de greve, aí o professor já gostava também, que já ia embora, a turma já não... Mas aquele prédio é lindo. Muito. E aí, lá eu comecei a ter essa vivência. A partir do 3º, 4º período, quando saíram as matérias teóricas, né? De Sociologia, sociais. não sei o quê e tal. E passou a ter uma coisa mais prática. Comecei a ter vivência ali de... Ficou maneiro. Ficou legal. E eu entendi que não, acho que minha pegada não é criação, não. Mas comecei a gostar de uma matéria ali chamada mídia. Falei, aqui tem caldo, hein? Aqui acho que, né, mesmo sendo a parte exata dentro de humanas, né,
que é a parte dos cálculos e tal. Eu falei, poxa, isso tá aí. Uma coisa que eu quero mergulhar mais e tal, quero entender. Me aproximei na época do professor e tal. Fiz minha monografia sobre mídia, né, tendo ele como orientador e tal. E a partir daí eu comecei de fato a procurar no mercado oportunidades de estagiar em mídia e encontrei na VIS, né, a oportunidade de estagiar. Estagiei durante 6 meses na VIS, foi uma super escola, né, com super profissionais que me ajudaram assim nesse início de carreira. Da VIS fui para Fischer para atender uma conta só, a conta do Ponto Frio, né? Varejão e tal. Na Fischer, e da Fischer fiquei também. VS fiquei uns 3 anos, mais ou menos. Depois eu passei para Fischer, fiquei mais uns 3 anos. Depois fui para Contemporânea, também mais ou menos uns 3 anos na Contemporânea. E aí virei a chave ali, saí de agência e fui para anunciante, fui para Coca. E lá eu fiquei mais tempo. Lá eu finquei uma bandeira, espalhei minhas raízes ali, fiquei durante 9, 10 anos ali. Sensacional, né? 9, 10 anos como mídia lá e com vários projetos incríveis, assim. Acho que... E o último foi, acho que o mais... que me deu mais satisfação e realização, que foi a Copa do Mundo de 2014, né? Uma Copa no Brasil. Deu satisfação até a página 3. Não, e deu emoção. Não, até a página 3, né? Não, até. Se for levar em conta o jogo em si. Schweinsteiger, né? Kedira, troca de bola lá, pau, gol, 7-1, mano. Júlia, Miller. Profissionalmente falando, foi positivo. Profissionalmente falando, foi positivo. Né? Para a seleção, acho que de lá começou ladeira abaixo. Né? Foi o prego no caixão, né? Pois é. Mas profissionalmente, assim, a Coca, na época, montou uma equipe dedicada ao tema Copa do Mundo, imagina, 3 anos antes. Porque não era só a campanha de Copa do Mundo. Né? Teve todo um momento anterior e eram tudo chancelas, né? Tudo ativos que a Coca patrocinava globalmente. Eu acho que 2 anos teve o Pan-Americano, né? A Copa das Confederações. Copa das Confederações. Que, 2013, que o Brasil ganhou, inclusive. Que o Brasil ganhou. Criou uma expectativa ali, uma falsa expectativa e tal. Mas teve Copa das Confederações. Teve a campanha, ainda antes disso, da escolha do nome do mascote, que depois ficou Fuleco, né? Mas que era também um ativo da Coca. Então era uma campanha da Coca para estimular a votação ali para nome do mascote. Então por isso que foi um time montado 3 anos antes. E com várias campanhas acontecendo. A promoção das garrafinhas, né? Para você colecionar, juntar as tampinhas e tal para trocar por garrafinha. Então foi um tempo dedicado exclusivamente a esse projeto que foi bastante bacana, assim. Foi uma super experiência. Passada a Copa do Mundo, mudei de endereço e fui para a L'Oréal. Né? Entreguei a Copa do Mundo literalmente no dia da final ali. Foi um domingo, descansei na segunda e comecei na L'Oréal na terça, na quarta-feira, por aí. Isso porque eu negociei. Salário maior? Melhorou. Melhorou. Viu, metal. Mas melhorou também que tinha um bom desafio na L'Oréal. Né? De aumentar uma estrutura de mídia. Desafio, né? E era um desafio de aumentar a estrutura de mídia, porque cada vez mais mídia passou a ser um tema importante para a empresa. Né? Então, era para compor um time que antes só tinham 2 pessoas só. Né? Tinha a diretora e tinha uma assistente de mídia. Então, o objetivo era... E era Macan. Ainda é Macan. Na época era Macan e Publicis. Uhum. Esse é o momento que eu te peço, se você gostou desse episódio com o Renato, você assenta o dedo no like, não fica vexado. Seta pra baixo, seta pra direita e dá o... Isso é o caminho do like. Na televisão. Aí já o mapa do like, né? Chegar no Spotify, compartilha. Tem um xizinho. Muito bom. Deixa o seu comentário. Qual é a hashtag do comentário de hoje? Não, faz aí tu, que eu tô completamente enviesado aqui, já perturbei ele. O comentário é...
OH é melhor do que... do que tráfego pago. Deixa lá seu comentário. Irmãozão, amei. Tá? Ótimo. Eu quero que você agora, nesse exato momento, você vai deixar uma frase para a posteridade. Lembra que a gente falou de legado? O seu legado ficará num check-in fotográfico que eu vou mandar de um painel de LED nosso aqui da Américas. A gente vai botar a tua foto e a tua frase. Ih, caramba. Capricha. Ó, eu caprichei. Caprichei aqui um dever de casa. Mas Copilot, não, Chat GPT... É uma frase que existe, uma frase que com um autor e tal, né? Gemini, não? Não. Um autor, Fernando Sabino, um dia falou. Aí sim. Um dia falou.